Tudo bem? Estamos aqui, inicialmente, começando pela primeira vez uma live aqui nesse perfil, né? E hoje a gente vai estar dando continuidade por aqui no desafio de ser você, histórias que inspiram. Estaremos hoje com uma convidada muito especial, a Conce. Deixa eu já convidá-la aqui para entrar. Estamos aqui aguardando ela entrar. Oi, Aí estou. Conce. Que Bom dia. prazer ter você aqui. Prazer é meu, viu? Algum, Nossa, muito Alguns imprevistos acontecem e é assim mesmo, né? é uma perseguição de todo lado, né? Só espera a vontade que temos de falar aquilo que Deus tem feito na vida da gente, né? Porque a gente Sim, sempre tem alguém que está com o coração disposto a ouvir aquilo que nós temos para falar. Mas é verdade. você aí, com esse sorrisão, com esse passão vermelho, esses cabelos É, cacheados. os cabelos Olha, cacheados, molhados ainda. que bonito. Mas é assim, esse quadro, eu sempre falo, né? Ele foi criado em 2021, 22, mais ou menos. Eu falo que são histórias que inspiram, né? O desafio de ser quem você é, né? Aham. Porque assim, cada um tem a sua bagagem, a sua experiência, né? E a gente não precisa errar para aprender. A gente pode se inspirar na experiência É do verdade, outro, muito disso. né? E eu falo que a gente sempre se encontra um na história do outro. Então, esse quadro ele foi criado muito assim, para que a gente se inspire naquilo que você passou, daquilo que você traz de experiência para a gente. E eu conheci a Conce, gente, no evento, né? Ela contando a história dela. E eu me apaixonei pela história dela e eu quero que vocês se apaixonem também pela história dela, que se inspirem nela. Né? Então, Conce, é um prazer ter você com a gente. É uma honra, né? Você ter aceitado esse convite, de estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história, que eu falo assim, é, às vezes a gente escutar a história do outro para se inspirar é uma coisa. Agora, o desafio de você ter a coragem de compartilhar a sua própria história, nem todas as pessoas ainda não conseguem, né? E você é uma das pessoas que consegue trazer essa história na sua primeira pessoa. Então, conta pra gente um pouquinho, né? Quem é a Conce? Sim, muito bem. Eu já tenho uma caminhada, né? Eu já não sou assim tão jovem como a Janete. Ai, meu Deus. Sido muito bom comigo, né? Eu vejo que ao longo dos anos, como que Deus tem sido amoroso, bondoso, sempre dando uma chance a mais, sabe? Para a gente começar novos ciclos. Eu sou uma mulher madura, já de quase 70 anos de idade, Ai, uma jovem. e Tá linda. ainda com muita vontade de viver, muito vigor, muita criatividade. E eu vejo que isso tudo é a mão de Deus na minha vida, né? Hoje eu vou começar o meu relato falando sobre um texto que eu li hoje e que diz respeito muito a mim, falou muito comigo. Ele se encontra em Mateus 5,13. Olha só, é um texto muito conhecido, né? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ele está falando para os cristãos, né? Mateus está falando para os cristãos. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu olhei e disse: uau! Primeiro que eu tenho dúvidas sobre o que é esse negócio de o sal não presta, né? Nunca soube que sal estragava. Você já Uhum. tinha ouvido falar? Não, Eu nunca sou tô sabendo. estraga, ele estraga. Ele deixa de ter a capacidade de salgar, que é a principal função do sal, né? Então ele diz assim: nós somos o sal da terra. Mas para que serve o sal? Nós, os cristãos,
que somos o sal da terra. Mas o sal serve para quê? Ele serve para dar sabor, né? Imagina, hoje você pode comer uma clara, cozinhar a clara do ovo e comer, mas tem que ter um sal, senão você não tem sabor nenhum, né? A sua vida, ela tem que ter sal, porque o sal, ele não só dá sabor, mas ele também conserva, né? Então ele tem funções muito importantes. Mas como que nós somos sal da terra? Nós somos sal da terra porque nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui na terra, para dar tempero, sabor, preservar o mundo, a parte melhor do mundo, né? Trazendo Deus conosco para as pessoas, né? Então, assim, é muito importante aquilo que é a minha identidade de sal, né? E porque senão eu vou ficar, se eu não der sabor, se eu como sal cristã não temperar, né, este mundo, tornar melhor o mundo com a minha presença, com a parte de Deus que está dentro de mim, né? Então eu vou me tornar um sal sem sabor. Ele vai ter aparência de sal, mas ele não vai funcionar. Então, como que ele vai ser lançado e ser pisado pelos homens? Bom, para nós isso não funciona, mas ele funcionava antigamente. Eu vou mandar para você o videozinho que eu vi hoje, que fala sobre isso, né? Que quando eles, num determinado lugar aí, eles pegavam sal, a maior parte do sal prestava, estava muito bom e era comercializado. Só que uma parte, outra parte, essa daí não servia. Eu não sei porquê, não sei se passava o tempo, mas ele não servia mais. Então, o que eles faziam? Eles guardavam, armazenavam este sal. Porque num determinado ponto, no inverno, quando havia muita neve nesse lugar, né, eles colocavam o sal ali para que ele não deixasse as pessoas escorregarem. Então, ele servia para ser pisado, para ser pisado pelos homens. É aí que entra, aí que dá para entender aí o texto, né? Então eu disse, uau, que coisa! Eu é que não quero ser pisada pelos homens. Eu tenho que funcionar como sal, aquela que dá tempero, aquela que preserva o que é bom, né? Então eu pensei assim, isso faz parte da minha história, por quê? Porque depois de eu ter vivido muitos anos, ter feito escola, criado filhas, né? Ter cuidado da minha família e ter profissão mesmo, né? Cuidando da vida. Mas chegou um ponto em que as filhas já estavam fora, cada uma vivendo a sua vida, eu adulta, já não estava mais em escola e tudo. E aí eu pensei, mas eu acho que eu estou entrando num outro assunto. Eu estou numa outra fase. Eu tenho tantas fases, tá? Mas deixa eu contar essa fase. Sim. Não é igual aquela lá que você ouviu. E aí chegou num ponto em que eu já tinha feito todas essas coisas, já tinha ido morar em outros países, morei uns anos na Argentina, outros anos no Peru e voltei finalmente para o Brasil, né? Faz 4 anos que eu voltei para o Brasil. É uma mulher que viveu muitos anos em terras estrangeiras, né? Estrangeiras, viu? Tem o lado bom e o lado ruim, entendeu? Não é só bom, não. O lado bom, que eu sempre escuto falar assim das viagens do povo que vive em terras estrangeiras, é que você se desafia a conhecer um novo jeito, né, das pessoas viverem naquele local, porque eu vejo as pessoas sempre contando, sempre dos muitos desafios, né, mas a gente que está de fora, a gente fala assim, nossa, ela é viajada, ela morou no exterior, etc e tal. Só que, assim, de todas esses lugares, né, que você morou, que foram 3 lugares, né, diferentes, o que você viu de desafio para você, como mulher, né, como mãe, como profissional, qual foi o maior desafio que você viu
nesses lugares comparado com o que você vive no Brasil hoje? Conhecer outra cultura é muito bom, né? Você sai dali da sua bolha, você sai do seu conforto de estar no meio do seu país. Bom dia, Kátia, querida. Saudade de você. É assim, você está no seu conforto porque se conta uma piada, você sabe se você tem que rir ou não. Porque você está dentro dessa cultura. Quando você está no outro país, você não sabe. Você não sabe nem por que estão rindo daquilo lá. Porque não tem graça para você. Você não está na mesma cultura. Você pode falar palavras que para eles são consideradas normais, mas se você for entrar no significado delas, para você a palavrão não é certo. Mas para você não tem muito significado. E você pode tanto falar como não, sabe, para você é indiferente. Por quê? Você não nasceu naquela cultura. Você pode até saber o significado, mas não tem o peso do significado dentro de você. Né? Com isso, você tem que viver uma vida mais regrada, mais recatada, pisando meio em ovos, entende? Até você entrar um pouco mais naquela cultura, entende? A gente se sente meio fora de casa. Por outro lado, você conhece pessoas excepcionais, você conhece gente com coração grande, fazer o bem, e eu encontrei muita gente, pude compartilhar muita coisa da minha vida com elas e eu vi mudança delas, sabe? Assim como elas também acrescentaram a mim. Então, assim, Deus ele tem propósito nessas coisas, sabe? Que nem sempre que quando você está vivendo, tudo é agradável, não é. Não é. Mas faz você crescer e você saber que Deus está no controle da sua vida, que você vai aguentar até o ponto que você pode. Quando você não puder mais, você abre a boca e diz, eu não aguento mais, Deus, ó, dá. E Deus escuta, né? Fala assim, nossa, até ali ela conseguiu. A É, partir disso, eu preciso ajudá-la, né, a passar por esse momento. Como se uma coisa que me impressionou muito, né? Eu escutando da sua palestra, quando você falou assim, que você tinha suas filhas e que você desejava uma melhor educação para suas filhas, né? E quando alguém falou assim, mas se você sempre reclama e você quer uma escola desse jeito, então vai fazer a sua escola. Aí você falou para mim assim, e eu fui e fiz a minha escola, né? Conta aqui para o nosso público, né? Como que foi essa experiência? uhum. Você quer aquela história, né? Depois eu conto Também, essa parte. também, É. também. Então, foi assim. Eu, depois de ter me formei, né? Já estava casada quando eu me formei, né? Eu me formei no ano que eu casei. Casei no início do ano e me formei no final do ano, né? Então, eu fiquei cuidando ali das coisas. Nossa, casamento, tudo novo, né? E tudo. Só que não demorou muito tempo, eu engravidei. E aí fiquei em casa, não fui trabalhar fora. Né? As meninas nasceram e eu cuidando em casa, meu marido trabalhava muito, né? E eu acabei escolhendo ficar dentro de casa, cuidando das coisas de casa e delas também, né? Duas que vieram assim muito em seguida. A mais velha tinha 1 ano e meio quando a outra nasceu. Então era assim, meio para mim era assim, era muita coisa, muita coisa. Mas eu sempre tinha essa visão de instruí-las em casa, na palavra, ensinando coisas, conversando muito. Mas com as duas pequenas, eu disse, na minha cabeça marxista, eu achava que o que eu ensinava só dentro de casa não era tão valoroso quanto colocar numa escola. Isso é cabeça marxista. A cabeça marxista diz assim, não, tem que ir para a escola, que é lá que vai aprender as melhores coisas. Não é, né? Mas eu achava. Então, com 3 anos, eu coloquei a mais velha, Melissa, numa escolinha perto de casa. E não demorou muito tempo, ela veio com um pé dilacerado, um dedinho, né? E sempre era uma queixa, alguma coisa assim, e que ela vinha. E eu decidi observar melhor lá a escola e disse assim, não é boa essa escola. Mas eu vou procurar outras. E aí eu procurei,
colocava numa escola, não gostava, tirava. E assim fui me queixar para o meu marido. Eu disse, olha, mas o que é que eu vou fazer? Né? Aqui não tem uma escola como eu gostaria que tivesse. Uma escola boa para as nossas filhas e tudo. E ele falou assim, bom, se você quer uma escola do jeito como você imagina, então faça uma. Eu disse, olha, que boa ideia, vou fazer. Deus abriu as portas, sabe? Eu digo assim, na minha ingenuidade, eu fui adiante nisso. Porque se eu soubesse todo o trabalhão que ia dar, eu não ia conseguir. Eu não ia. Ingenuidade. Eu comecei chamando os vizinhos, fazendo um grupo pequeno, né? Dando aula, depois chamando uma pessoa, depois, isso na sala de casa, depois peguei um outro compartimento da casa, e assim eu fui aumentando, fazendo móveis para a escola, dando cara de escola. No segundo ano já era escola. Isso começou no meio do ano, no segundo ano já era escola, escola mesmo. Comprei casa, assim, foi uma coisa muito interessante. E como que Deus me dava a direção? Hoje eu fico percebendo, digo, gente, eu não era pedagoga. Como que eu conseguia ter essa visão? Deus, ele dá essa visão. Quando você tem aquele coração, assim, para as coisas que vão fazer um impacto, não só na sua vida com as suas coisas, mas com a vida dos outros, Deus, ele abre um espaço para você de uma maneira sobrenatural. Foi assim, sobrenatural. E durante 12 anos, eu estive à frente dessa escola, comprando mais um prédio e reformando tudo, né? E foi muito interessante ver o quanto que Deus me encaminhava a ponto de eu fazer convênio com a Secretaria de Educação do Estado do Pará. Como que podem fazer isso? Né? Eu, impressionante, impressionante. E Eu o que que fico impressionada. aconteceu com essa escola depois que você saiu? Não, ela continuou funcionando. Eu passei para uma outra pessoa, porque meu marido veio trabalhar em São Paulo. E eu tinha que acompanhá-lo, né, com as meninas, tudo. Então, não tinha outra maneira senão passar para uma outra pessoa que já estava lá comigo como pedagoga e tudo, né? E ela ficou com a escola, e ela ficou por muito tempo com essa escola. Acho que por mais de 15 anos ela ficou com a escola. Eu Deu soube, muitos frutos. né, que ela parou a escola, sabe? Eu acho que a escola não está mais funcionando do jeito que era, né? Então, é por problemas familiares lá, entre a família mesmo dela, né? Mas a escola era uma maravilha. Eu amei. Por que que eu voltei nesse tema da escola? Porque hoje você trabalha com livros, né? Você tem editora, e querendo ou não, uma semente foi plantada lá atrás, Sim. né? Com essa questão dos pequenos, né? Eu vejo muito você com livro infantil, falando sobre a educação infantil. Então, aquela sua paixão, quando eu falo da escola, que a gente buscou lá atrás, só para poder fundamentar, né, assim, para as pessoas que estão falando assim, nossa, mas foi do nada, né? Então, você falou, foi uma inspiração através de uma necessidade sua, né, de cuidar da educação melhor das suas filhas, daquilo que você já sabia, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, tá ótimo desse jeito, mas às vezes a pessoa não tem a visão de como é ser diferente, como que eu quero melhorar se eu não sei o que é melhor, né? Então você já tinha essa visão do que era melhor, então falou, ah, eu quero construir isso. Então existe sempre um lado, por isso que as pessoas falam muito da ambiência, né? É Do verdade. você ampliar seu olhar. Então, por exemplo, quando você apresenta a leitura para uma criança, aquela leitura, quando ela viaja, na leitura eu falo por mim, né? Que quando eu era criança, eu lia todos os livros que meu tio tinha da série Vagalume. E aí, um dia acabou os livros para eu ler, né? Só que eu me encantava, porque eu viajava.
Porque, assim, a minha realidade sempre foi muito simples. A gente não podia, inclusive, nem comprar livro. A gente pegava livro emprestado da escola, né, para ler, depois devolvia. E aí meu tio tinha, eu falava assim, nossa, meu tio é rico, tem livros, né? Ele tem livros. E aí, eu, quando criança, né, lia, quando acabava ali, eu imaginava que eu era aquelas personagens. Eu viajava naquela história. Então, eu conseguia sair da minha realidade e enxergar uma outra realidade, Aham. que era apresentada através dos livros. Então, hoje a gente tem muita criança que, né, hoje a gente tem o excesso de tela, né, que a gente fala, e, e às vezes eles não têm o exercício da imaginação, né? Porque quando você lê um livro, você exercita a sua imaginação. E hoje você, como você escreve, tem editora, como foi que nasceu assim para você essa ideia de você trazer os livros para os pequenos, de você fundar, né? De você criar a sua editora? Como que foi? Ah, agora você chegou no ponto. Por isso que eu li aquele texto do sal, né? Eu cheguei num ponto, depois que cheguei dos países onde morei, né? Eu cheguei aqui no Brasil e a angústia começou a tomar conta de mim. Uma angústia muito grande. Eu digo, mas eu não tenho motivo para ter tanta angústia. Mas aquilo apertava o meu coração muito fortemente. E eu perguntava para Deus, o que, que eu tenho que fazer para acabar com tudo isso, essa angústia toda? Eu tenho que ter alguma coisa para fazer, porque eu também não vou ficar aqui só lavando, cozinhando, porque eu não nasci para isso. Mas eu chorava, eu fiquei muito angustiada mesmo, e perguntava para Deus o que era que eu tinha que fazer, porque não era possível que eu fosse continuar vivendo a vida daquela maneira, né? Uma angústia que chegava a doer o meu peito. E aí eu fiquei, bom, era 2021, isso. Eu recebi um telefone em 2020, não me lembro, né? Eu recebi um telefonema, assim, quase no finalzinho do ano, acho que era 30 de dezembro, por aí. Quando alguém ligou para mim e disse: Boa noite, você tem um livro para escrever? Eu disse: Tenho. Era da parte da Elis Freitas, falando sobre fazer livros em 27 dias. E aí eu lembrei, eu tenho um livro, esse livro estava guardado, assim, eu estava na minha mente, né? Guardado na minha mente por muitos anos, mais de 10 anos. Deus tinha dito para escrever e eu guardei esse, né? Um livro sobre meditações. E aí eu disse, eu tenho. Ela disse, pois então, você tem uma oportunidade agora, assim, assado. E eu disse, eu quero. E disse, quero, sem nem saber os detalhes, mas eu queria. Era uma chance de eu fazer, de eu concretizar aquilo que Deus já tinha me dado, né? E algo novo, que eu não sabia exatamente o quê. Fechei contrato. E era para escrever um livro. Então eu fui logo para escrever. Antes de começar o curso, eu já comecei a escrever. Quando começou o curso, eu escrevi o livro que Deus já tinha me dado antes, né? Que é este aqui, ó. É esse aqui, é o livro Meditar. É um livro de meditações. É um livro lindo. Foi dado por Deus mesmo. Tanto que eu escrevi, em 15 dias ele já estava escrito, né? Começou o curso. E eu disse assim, bom, já escrevi meu livro, eu já estou livre dessa tarefa. Meu marido falou assim, não. Já que você entrou no curso, você vai ter que fazer o curso e escrevendo outro livro. Eu digo, mas gente, eu não tenho inspiração para escrever outro livro. Era esse livro que eu tinha que escrever. Ele disse, não, mas você vai encontrar a inspiração e você vai escrever, porque você tem que ver o curso e exercitar escrevendo o livro, como todo mundo vai fazer. Nossa, eu fiquei assim, meio marido, né? Aí eu disse, puxa vida, vou ter que criar alguma coisa. E eu pensava, até que veio a inspiração. Minha neta, de 11 anos, olha lá. Esse livro aqui é escrito para adultos, né? E eu sempre achei que a minha linguagem era só para adultos. Mas, olhando a vida da minha neta, de 11 anos, eu comecei a perceber muitas mudanças nela.
Coisa que eu nem percebi com as minhas filhas, quando elas estavam naquela fase. E todos passamos. Todos passamos. Uns explodem, outros implodem, mas todos passamos. E eu comecei a perceber as mudanças que ocorriam nela. Era mudança física, era mudança de humor, era mudança emocional, até espiritual. Eu disse, gente, que é isso? E, de repente, minha cabeça parece que explodiu. Olha lá meu celular. Parece, parece que explodiu, assim, de sede de conhecer mais sobre esse mundo deles, né? Então, eu comecei a escrever o livro. Eu disse, vou escrever sobre os pré-adolescentes, de 10 a 12 anos. E assim, eu fui escrevendo crônicas, que são contos pequenos, a respeito do dia a dia deles, né? das, dos desafios que eles sofrem nesse período. Numa linguagem simples, fácil, e depois, no final de cada crônica, uma série de perguntas, fazendo com que eles se colocassem no lugar dos personagens e, de uma forma ou outra, eles seriam confrontados, sabe? A responder. Como é que eu lido com os trabalhos em casa? Que importância que eu dou para o meu pai e para a minha mãe? As conversas, a intimidade que eu tenho com eles, e na mesa, como será? Então, eles se deparam com essas situações. Eu achei um livro assim maravilhoso. Só que depois que eu escrevi, que eu amei, gostei muito, e eles gostam muito até hoje, eu percebi que o meu trabalho maior seria com os pais. Entende? Por quê? Porque os pais são o ambiente dos pré-adolescentes. Quem tem que mudar a cabeça são os pais. Eles precisam aprender uma nova forma de se comunicar com eles. Porque é fácil encontrar pais dizendo, esses meninos não respeitam mais. Antigamente era assim. Agora, eles não dão mais importância, só querem saber do celular e tudo. Nós que temos, que somos os maduros, né, é que temos que começar a mudança. E eu disse, eu tenho que falar com os pais. Né? Tanto que agora eu estou escrevendo um livro para os pais. Tá vendo? A inspiração continua. Continua. Mas depois que eu terminei, e nesse processo todo, vendo que eu tinha que conversar com os pais e tudo, me surgiu de novo a vontade de escrever, mas para um outro nicho, para as crianças pequenas, porque elas são muito atacadas na escola. Vê que agora, no estado de São Paulo, nas escolas municipais, os banheiros agora, eles estão abertos para meninos e para meninas. Você sabia disso, Janete? O menino pode entrar no banheiro das meninas. É exatamente isso. E se ele se sentir, se é um menino e se sentir menina, ele vai, sabe, ficou tudo uma coisa só. Olha o perigo da pedofilia, o perigo, porque pode entrar qualquer pessoa. Nós não iríamos querer isso para os nossos filhos de jeito nenhum. Mas é assim que está. E lá mesmo nas escolas, os livros que estão entrando, eles não estão para as crianças, eles não estão entrando para cooperar com o ensino. Eles estão para confirmar toda essa ideologia que eles estão criando, a ideologia comunista, né? Que quebram valores cristãos, quebram a tradição da família, e eles ensinam para as crianças que elas podem ser o que elas querem ser. Se é um menino, mas se sente menina, ele pode ser uma menina. E que as famílias hoje não são mais como eram antigamente. Hoje pode pertencer mulher com mulher, e ter filho, e formar uma família, ou pode ser dois homens. Eles ensinam isso. Né? Eles podem ter o direito de pensar como eles querem, mas de ensinar isso para os filhos, isso é tarefa dos pais, da família. E se nós não fizermos alguma coisa, se nós nos calarmos, nós vamos nos tornar como sal, insípido, pronto para ser pisado. Né? Então, nós temos que abrir a nossa boca. Foi por isso que eu comecei com essa ideia de escrever para as crianças. Então, eu escrevi
esse livro aqui, deixa eu ver se... Ui. Eu escrevi esse livro aqui para menina de 4 anos. Isso. E eu sou. Porque eu vi a necessidade de começar com os pais, lendo para as meninas quem elas são. Porque se você não souber quem você não sabe se relacionar no mundo. E isso tem que começar desde... Então, aqui, nesse livro, eu falo... É a história da Amanda, né? Depois eu escrevi um para os meninos, que eu já vou pegar, alcançar aqui, para mostrar para você. Né? É bem similar, né? É esse. Peguei outro das meninas também. Bom, eu já vejo aqui. Então, é bem similar ao das meninas e que fala que eles foram criados por Deus. Eles foram imaginados por Deus. Que não depende, né? Então, se Deus criou um menino, é um menino. E é menino. Nós não podemos mudar. Mas isso tudo é contado de uma maneira leve. Amanda, pais, indo no parque e perguntando, mas quem sonhou primeiro comigo? E eles dizem, nós casamos, nós sonhamos com você. Mas quem sonhou primeiro com você foi Deus. Ele criou. E ele fez isso de nascer na barriga da sua mãe, né? E nós ficamos muito felizes de ter você na nossa família, porque nós queríamos muito ter uma menininha como você. Essas coisas, essa linguagem, assim, mas que vai... E muito importante também para a criança crescer se sentindo fazendo parte mesmo, né, da família. Principalmente quando tem mais de uma criança, né? Porque uma criança, eu falo que existe o desafio, né, de você mimar muito aquele filho, mas quando tem mais de uma criança, existe sempre o risco, né, a chance, né, dessa criança não se sentir deixada de lado. Sim. Né? Verdade. Então, quando você conta individualmente cada história, assim, vai mostrando para eles que, sim, eles são amados, eles foram desejados, independente se um nasceu primeiro e o outro nasceu depois, fazem parte da mesma família, né? Estão ali. Só que como a criança se sente, né? Porque às vezes a gente, como pais, a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo o meu melhor pelo meu filho isso, meu filho aquilo, mas como que essa criança se sente ao receber, né, esse carinho do pai, a correção do pai e da mãe, né, de você trabalhar a correção, mas também trabalhar o amor, né, porque muitas vezes quando a criança está ali, ela não se sente, ou como ela se sente, né, então, se ela se sente rejeitada, se ela se sente deixada de lado, porque teve um irmão, porque teve uma irmã, e de você incluir, né, de trabalhar essa inclusão da criança. Eu falo que eu falo durante muitos anos, eu sempre falei sobre isso, né, com as amigas, que sempre vinham me perguntar, nossa, mas meu filho nasceu, tô com um nenenzinho pequeno, ele tem 2 anos, mas tá me dando tanto trabalho, né, chamando a atenção, né, porque está se sentindo deixado de lado. Por mais que você explique racionalmente, né, o quanto você esse momento de leitura, esse momento de parar para conversar com essa criança, vai trazendo ela de novo para esse amor, né? Para ela conseguir sentir, né? Verdade. Esse aconchego. Aliás, essa identidade, ela nasce quando a criança sente, quando você ouve aquilo para falar, quando você responde aquilo que ela tem de necessidade, porque às vezes as crianças perguntam, é isso, não é nada. Deixa para lá. E tô ocupada agora. Vamos falar sobre isso depois. Depois a gente fala sobre isso. Na verdade, você tem que ouvir, tem que falar. E não precisa se apropriar. Só na medida que a necessidade dela aumenta. Né? Mas se ela pergunta, você não precisa aprender detalhes. Por exemplo, né, ano passado, eu acho que foi ano passado, ano retrasado, lançaram livros
na pré-escola para crianças de 6 anos de idade, falando sobre a relação sexual, mostrando gravuras, ilustrações muito reais para as crianças. Quem deu autorização para a escola fazer isso? As crianças, elas são posse dos pais. Os pais têm que decidir. Isso não é assunto de escola. Escola tem que escolarizar. Escola tem que escolarizar. Ela não tem que se meter nessa área. Mas se os pais não entenderem isso, eles vão dizer, mas o mundo está assim. Não, o mundo não está assim. Ele vai estar da maneira como você permite. Né? Então, por isso que eu quis fazer a escola. Porque eu disse assim, eu vou pegar a cabeça das minhas filhas, para colocar em qualquer coisa. Se tiver gente lá com outra fé, ela vai colocar coisas lá de outra fé. E eu não quero isso. Entende? Por isso que hoje, quando Deus me deu isso, e me deu também a possibilidade de abrir uma editora, né? Eu quis abrir, por quê? Porque a editora se chama Reina, né? Esse livro já foi um processo editorial Começou a da editora. editora, né? Então, esses todos também aqui, ó. O do menino tá aí, daqui a pouco, quando ele entrar aqui, Tá no forninho. ele já foi. Ah, não, esse você já publicou também. Hein? Como? O do menino você já publicou também. Faz uns 20 dias lá na Universidade Mackenzie, né? Naquela feira de livros de ficção cristã. Foi muito bonita a feira e lancei lá. Então, assim, nós temos que falar, nós temos que ir contra essa cultura, sabe? Nós não podemos calar a nossa boca. Quando Deus me deu essa possibilidade de abrir a editora, que se chama Reina, Reina significa governa, em português. Em espanhol significa rainha, mas não é isso que eu não pensei nisso. Eu não pensei no termo em espanhol, pensei no termo em português. Reina, governa. Nós, os cristãos, que temos a verdade, nós é que temos o governo, né? Nós temos. Então, com aquilo que você é, com aquilo que você tem, com a que você tem, você vai enriquecer a muitos, né? Com a idade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu posso não ser o top de linha, mas eu vou estar numa altura em que muita gente pode se beneficiar com aquilo que eu falo, né? Tanto na educação em casa, como com os cuidados que você tem que ter com a amizade, a maneira como você fala, sabe? Você tem que ter esse cuidado, né? Sim. Você tem que aprender e aprender com gente que já teve uma caminhada como eu tenho, entende? Então, eu vi o quanto que eu poderia contribuir, né? Eu sou uma formiguinha, um grãozinho de areia, mas eu estou contribuindo com o reino de Deus, Você tá, você entende? tá, você tá fazendo. E eu posso te falar uma coisa? É assim, aquilo que você faz de melhor, né? Que é fazer pelo cuidado que você tem com o outro, no sentido da criança, dos pais dessas crianças, da educação. Porque uma criança que você atinge, né, a gente já escutou isso, e é sempre bom repetir, é uma nação que vai nascer através dela, né? É poderoso isso, não? É poderoso. Sim, sim. E aí você não alcança só uma pessoa, você alcança várias pessoas, né? Porque, assim, é muito legal os livros infantis, mas principalmente esses livros que você traz, que traz não só eles mudar de ambiente, mas traz também uma mudança de mentalidade para eles, né? E a partir assim do momento que o pai e a mãe para ler esse livro para a criança, também está trabalhando a interação, o amor ali em família, né? Exatamente. E até abrindo a mente dos pais para a necessidade de firmar essa identidade nas crianças, sabe? Porque quando as minhas filhas eram pequenas, eu ficava pensando, poxa vida, eu queria tanto livros infantis para elas. Não tinha muito naquela época, não tinha. E cristãos, assim, não tinha, né?
Então, eu dizia assim, puxa vida, eu poderia tanto escrever naquela época, mas faltou ideia. Faltou ideia, faltou... Não é ideia de contar história, de fazer isso. Não, a ideia de fazer um livro, né? E através do livro, beneficiar não só as minhas filhas, mas um monte de criança. Uma geração, né? Sim. A verdade é que as pessoas vejam qual é a intenção desse livro, qual foi a minha motivação, a beleza dele também, das ilustrações e tudo, e inspirar pessoas a fazerem mais, a fazerem melhor ainda que eu faço, entende? Mas que tenha Sim. uma mensagem que muda o caráter deles, muda o caráter, né? Eu Sim, porque você, cuidando das crianças, né, Conce, você vai criar adultos, adolescentes, homens e mulheres de valores, né? e outra coisa, quando as pessoas, isso hoje e aconteceu, eu só um minutinho aqui, Tá bom. vai falando aqui, tá vendo? Então, e é muito importante essa questão do livro, né, que a Conce está falando, porque às vezes as crianças não têm, né? É isso, aquele. Pode ver. E ela fez mais, né? Ela escreveu os livros infantis, escreveu os livros para os pais também, com as mesmas características. Cada livro, ele não é só um livro de história, né? Ele é um livro que leva a criança a pensar, a refletir. E criança é muito curioso, né? Criança pergunta bastante. Eu falo que as crianças de hoje em dia, parece que elas já nascem, mais um pouco elas nascem falando, né? Porque elas são muito espertas, né? Mas em relação ao que o mundo é apresentado para elas, hoje a gente tem as telas do celular, né? E aí, quando uma criança começa a mexer no celular, daqui a pouco está mexendo no jogo. E os jogos de celular que a gente vê tem uma premissa, né? Ensina só a tirar, a acabar a vida, a, a coisas violentas. E naquela mente da criança, ela não tem consciência ainda do que aquilo não é só ali no brinquedo, né? Ela não cria essa sensibilidade com o outro, né? Com estou falando aqui da telas do celular, que a criança, quando ela não é incentivada à leitura, né? Ela acaba ficando no celular muito pequenininha ainda, né? Ela não tem consciência, fica com os jogos. Os jogos ensinam o quê? Matar, tirar vida, espada, atirar. E elas aprendem, não precisa ensinar, elas aprendem sozinha ali, elas vê o joguinho ali e já aprende, né? E aí quando vai para a vida real, acha que é daquele jeito também, né? Então assim, precisa ter essa conscientização, né? E de estar presente nisso, né? De ver. Às vezes a criança não quer saber de ler porque você precisa estar ali junto, ensinando, motivando, É né? que dá trabalho, né? Uhum. Você dar alguém se você não quer ter trabalho. Você não vai conseguir, porque tem que gastar tempo. E essa é a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho, gastando tempo com ele, conversando, deixando o mundo dele mais colorido e dando a certeza de que ele é muito amado. Quando ele se sente amado pelos da família, especialmente pelos pais, eles vão ser pessoas seguras, eles vão ter menos problemas lá fora. Não é que não vão ter problemas, mas eles vão ter a segurança, são amados na família e que esse amor dá um suporte para que eles caminhem, enfrentando as coisas duras lá fora. Ele vai dizer assim, eles podem até fazer isso, mas na minha casa, os meus pais, eles me amam, eles me apoiam, eles me ouvem, né? Então, essa é uma das coisas que eu vejo mais interessantes, sabe? De você passar para o seu filho. Porque hoje, essa geração, esses pequenos, né, as crianças, os pré-adolescentes e adolescentes, eles se sentem inseguros
emocionalmente, né? E isso leva para as drogas, leva para namoros mais fora da época, antes do tempo, né? Leva a ser mais permeável com as amizades que não são boas, com os conselhos ruins, sabe? Porque falta a estrutura familiar. Então, nos livros, tanto faz, qualquer um dos meus livros, eu coloco assim a importância da família reunir, sabe? De comer junto, pelo menos uma refeição no dia, sabe? Porque é ali que você troca ideias, às vezes vem uma rusga ou outra, mas é lá que resolve, né? A gente aprende a olhar no olho um do outro, a contribuir, a ensinar, a ajudar como opinião, né? A incentivar o outro. É tudo na mesa, né? E ali se torna um lugar de memórias. Se faz memórias naquele lugar, né? Que eles vão levar para a vida inteira. É a história deles que eles carregam, né? Verdade, isso que você está falando aí, né? Tá, ó, que nem a Jaque está dizendo aqui, eu levava minha filha em feiras de livros para incentivá-la, né? E a Kemi estava falando da questão de você acompanhar os filhos, né? E eles vão conseguir enfrentar os problemas com outros olhos, né? Mas me faz lembrar da minha mãe. Nós éramos em 5, Olha, mas a minha mãe, então assim, no almoço a gente não estava reunido, mas na janta estava todo mundo sentado à mesa, né? E aí a gente sempre fazia a oração. E aí tinha um dia na semana, né? Que a minha mãe, a gente cresceu dentro da religião católica, tudo. A gente, depois que acabava, que a gente jantava, tudo, né? A gente tinha que rezar o terço. ah, Só que você sabe que não saía muito terço, né? Que era um povo que ria daqui, outro que ria dali. Mas eu acho que no final das contas, o que ficou mesmo, porque assim, o terço nunca saía completo, né? Mas esses jantares que a gente se reunia para jantar junto, trabalhava muito isso, a nossa amizade. Então, hoje, nós somos todos adultos, né? O caçula já tem 40 anos, né? Vamos dizer assim. E nós somos muito unidos. olha, Nós somos muito unidos, porque também criou união entre nós. Porque cada um está num canto, sabe? Mas independente do que, o problema que a gente atravessa, de qualquer desafio que a gente atravessa, a gente sabe que pode contar ali com a nossa família, dentro de casa, sabe? Mesmo a gente não estando mais dentro da mesma casa, né? Então, a gente se sente apoiado, né? Então, realmente cria essa segurança mesmo emocional dentro de casa. E se você for olhar, é uma coisa assim que a gente falava assim, gente, mas para que reunir? Sendo que sempre não dava certo, viu? Mas a mãe estava ali, sabe? Que... Mas era a companhia, né? De você estar sentada à mesa, de você todos os dias jantar, porque depois, quando a gente ficou adulto, já não dava mais, né? Para sentar todo mundo junto. E quando é criança, qual que é o compromisso que a gente tinha à noite? Nenhum, né? Nenhum. verdade. Então, assim, na hora do almoço não dava, porque daí um ia para a escola de manhã, outro ia à tarde, enfim, né? Mas no final do dia, a gente se reunia. E meu pai tinha mania de contar histórias, piadas pra gente, sabe? Ele era motorista, viajava muito, mas quando ele estava em casa, ele contava essas histórias. Então, assim, as lembranças que a gente tem, né? Eu com eles e os meus irmãos, são essas. Então, para a gente é muito legal isso, porque se a gente for reparar, está cada vez mais difícil por conta desse negócio, né? A gente não tinha TV, nem celular na época, né? E TV que existia a gente não tinha, né? Então a gente acabava de fazer ali, depois ia cada um cuidar das suas coisas, só que 9 horas todo mundo já estava na cama, né? Dormindo já, né? Tinha o horário certo, né? Sabe, você falando aí, só ficava me ocorrendo esse pensamento. Hoje, as famílias, elas não se dão, elas não estão se tocando para isso. Quando estão reunidos em casa, eles colocaram
tanto isso na cabeça das pessoas, de respeitar a privacidade, cada um no seu lugar, cada um cuidando das coisas suas, particulares. Aquilo foi entrando na vida das pessoas. Aí deixa o menino de 10 anos com o celular ligado. Estão jantando, estão comendo, estão com o celular ligado, estão falando com 1000 pessoas longe de casa e com os de casa nenhuma comunicação, né? Por quê? Né? Mudou a cabeça dos pais, é que tem que mudar a cabeça dos pais, eles têm que lutar por isso. Desligar a TV, fazer com que cada um ali seja o protagonista daquela reunião, né? De ter liberdade para falar, né? Porque hoje as famílias elas estão delegando tudo para a escola. Então, tudo pode ser da escola. A educação vem da escola. E não é. A educação ela é de casa. A escola foi feita para escolarizar, para ensinar conteúdos de português, de matemática, de ciência, de geografia. E, além disso, tudo isso ser reforçado dentro de casa. E, para isso, tem que ter tempo, né? A gente sabe que hoje, para se conseguir isso, eu falo algumas coisas assim que estão meio absurdas. Muita gente vai ver e diz, mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho o dia inteiro. O pai trabalha o dia inteiro. Como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que vai fazer. Eu só sei que eu tive que abrir mão de muita coisa por causa das filhas, né? Eu tive que abrir mão. Não tinha como. Quem ia ficar tomando conta? Quem ia cuidar? Quem ia ensinar para elas coisas que eu queria que elas aprendessem? Me diga, tem alguma outra maneira? Não tem, gente. Então tem que ver uma nova estrutura familiar, sabe? Eu vou ter que trabalhar, esperar o tempo dos meus filhos crescerem e irem para a escola e eu vou trabalhar. Mas eu vou estar com eles em casa na hora que eles estiverem. Porque eles precisam, eles estão ali para ser treinados. Aí o que acontece? Se você não faz isso no tempo certo, eles ficam adultos e se desvencilham de você. Porque na época que era para eles formarem essa identidade, essas histórias, eles não tinham, né? E não tem nada de presente que pague a conversa, a escuta que você pode, o passeio no domingo, o ir conversar sobre as coisas espirituais dentro de casa, tudo isso é na mesa, né? Até comentar sobre o culto, comentar sobre uma determinada história bíblica, ou falar sobre um livro, falar sobre um filme, tudo isso na hora da mesa. Tudo isso na hora da mesa. A mesa não é só para comer. A minha mãe dizia assim, eu quero todo mundo calado, porque agora é hora é hora de conversar. Errado. Mas ela recebeu aquilo. Por isso ela passava que ela não sabia o quanto estava longe da verdade aquilo que ela estava falando, né? Na verdade, não é só para comer. O mais importante é a reunião, né? Porque o que nós temos em família, nós não vamos ter em lugar nenhum lá fora. Não é verdade? Quem é que vai ter o sangue da gente lá fora? Quem vai nos amar mais do que pai e mãe dentro de casa? Eles podem até não serem os melhores pais, porque muitas vezes eles dão aquilo que eles receberam. Mesmo assim, é o amor deles que vai fazer diferença, porque você vai sentir, né? Você vai sentir, a criança sente. Eu digo assim, eu dizia para minhas filhas, nossa, como elas são felizardas, porque eu fico com elas. Se eu deixasse com outra pessoa, se acontecesse tal coisa, será que a pessoa ia dizer o que é adequado? Será que ia ensinar alguma coisa na hora adequada? Porque se não falar, pode ser que a criança entenda diferente aquela situação e aquilo já marque negativamente a vida. Então, olha, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, né? Dá para chegar ao ponto de cansar quando seus filhos crescem, não é, Janete? A gente antes passa umas situações em que você vê que você tem que se privar de determinadas coisas. Eu tive que abrir mão da minha profissão, né, logo no início. Eu tive que abrir mão, porque a gente tem que ver que é
mais importante não é eu sair para ganhar dinheiro, porque você com muito ou com pouco você vive. Agora, as crianças deixadas, né, para serem cuidadas por terceiros, você não vai responder pela educação delas. Isso é muito é chocante até, né? Porque hoje tem as mulheres, essa nova geração, quer ter filho e quer deixar para a avó criar. Não, minha mãe cria, eu vou trabalhar, ela cuida, né? E não é isso. Deus dá para nós, né? Você que tem. Eu falo que eu sempre fui privilegiada, né? Porque quando a minha filha era pequena, eu comecei a trabalhar meio período. Meu serviço era de meio período. Então, eu conseguia passar meio período do dia, né? Eu trabalhava de manhã, 1 hora, 1h30 da tarde eu estava em casa, né? E eu começava às 7 da manhã a trabalhar. Então, eu falo que durante, quando ela era pequenininha, eu tive o privilégio mesmo, né, de conseguir um trabalho de meio período, porque é aquilo que a gente fala, no meu caso, eu precisava trabalhar, né, não tinha como, mas eu consegui, eu falo que Deus me permitiu nesse momento, durante alguns anos, trabalhar meio período. E aí, conforme ela foi crescendo, né, e ela foi para a escola também e tudo mais, eu fui trabalhando o dia todo. Mas que nos primeiros anos de vida dela, eu pude estar presente. Eu pude acompanhar o jeito que ela era, né? E, e realmente foi um trabalhar de Deus mesmo, né? Eu vejo muito isso. Mas tá uma delícia, assim, escutar você falar. É maravilhoso, né? Você contribuir com a gente. Por isso que eu sempre falo desse quadro, né? Histórias que inspiram. Você realmente é uma mulher que inspira, né? Pela sua história de vida, pela sua trajetória, mas principalmente por esse ouvido sensível, né? Não é o olhar, é um ouvido sensível ao que os seus olhos veem, Uhum. né? E eu quero que você deixe uma mensagem, né? Para os pais, para os filhos, para todo mundo, né? Deixe uma mensagem do seu coração para a gente. Para os filhos, eu penso que eles precisam olhar com carinho para o tempo que eles estão vivendo junto com os pais. Porque nós nunca sabemos. Olha o Arthur Felipe aí, um abração, Arthur. Nós nunca sabemos até quando nós vamos ter nossos pais. Né? A gente pode ver que todos nós somos passíveis aí de repente nos ver privados da presença dos pais, independentemente de ser jovem ou de ser mais velho, a gente não sabe. Então, valorize seus pais, né? Não seja, fale com doçura com eles, sabendo que, ainda que eles falem um pouco mais com você, né? Porque eles receberam isso, mas você filho, você pode colocar uma doçura na sua boca e mudar assim o ambiente da sua casa, né? Dando valor para os seus pais. E para os pais, especialmente dos pré-adolescentes e para as crianças, que eles entendam que quando eles estão naquela, principalmente na fase da pré-adolescência, eles já não são mais crianças. E uma das coisas que os pais mais pecam é nisso, é tratar como criança o pré-adolescente. 11 anos. Meu Deus! Eles já não são mais tratados como crianças lá fora. Então, quando a mãe dá uma ordem, porque nós damos ordens para as crianças, quando a mãe dá uma ordem, olha, vai logo, coloca lá teu caderno para ali e tal, e em vez de falar assim, meu filho, por favor, coloque as coisas, né? Cada um respeitando, né? Porque se você não fizer, um outro vai fazer por você. Mas aí você é um folgado que está deixando um outro atribulado, né? Mas em vez de colocar aquela simplicidade no falar, né? Continua falando como se fosse criança, eles não aceitam. É aí que mora um problema muito grande.
Então, pais, nessa fase, comece a moderar a voz. Não que você tenha que mudar. Se você tiver que dar uma ordem para ele, dê. Faça tudo que você tem que fazer, que você acha certo. Só suavize a voz. Porque a sua autoridade não depende de você falar grosso, nem alto. Não é verdade, Janete? Verdade. Né? Você pode até dizer, por favor, pegue, por favor, faça isso aqui para mim. Né? Você, ainda que seja obrigação dele fazer, mas não custa pedir por favor. Você aí começa uma cultura na sua casa, uma cultura de respeito, sabe? Pelo outro. Ainda que o outro tenha obrigação, sim, de fazer aquilo. Mas fica mais bonito, mais agradável falar dessa maneira, eu penso, sabe? Eu penso Eu assim. tenho. Mas mas muito isso que você falou, né? Que essa mensagem, ela realmente, eu falo assim que esse quadro nosso, ele é assistido muitas vezes. Ele primeiro acontece nesse nosso momento presente e depois ele vai acontecer no momento presente de quem está assistindo depois, né? Que cada palavra que a Conce disse aqui, que entre, né, e seja uma semente no coração, né? Mas ontem eu estava vendo uma passagem que diz assim: quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, né? Então que essas sementes elas vá direto para o seu coração, porque lá é o lugar que com certeza elas irão brotar, né? E trarão frutos, né? De 1 para 100, de 1 para 1000, né? E se multiplicarão, né? Então é uma honra ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco, né, da sua experiência de vida, da sua história, né? E eu agradeço muito a cada pessoa que vai estar passando aqui também, né? É uma honra ter você aqui no nosso momento presente. Eu falo que se você chegou até aqui, é porque você precisava chegar até aqui. Porque ninguém chega até aqui nesse momento da live, nesses minutos finais, se não é para chegar, né? Então, sempre pela energia, pela frequência, né? E sempre direcionado no coração, né? Então, é uma honra. Olha só sua conterrânea, minha prima chegando aqui, Ângela, lá do Pará. Olha É um prazer só. ter você aqui, Ângela. A gente está encerrando já essa live, né? Que foi um papo muito gostoso, né? Da Conce compartilhando um pouquinho da história dela, de vida profissional, né? Muito obrigada, obrigada a cada um que está aqui presente, né? Quem chegou no final, volta lá, assiste depois, vale muito a pena, né, Conce? Né? E eu vou me comprometer hoje. Muito obrigada por você ter me convidado, viu? Porque as pessoas, ela não tem nenhum problema de falar. Gente, eu tenho tanta coisa que Deus já me deu, tanta coisa que eu tenho para falar, e eu não estou falando. Você já viu que eu não estou falando nas redes sociais? Eu Tem não que falar. estou de falar. Quando nós não falamos, nós matamos pessoas. Eu tenho que. Porque tem muita coisa que Deus já me deu e eu não posso calar. Assim você, assim um monte de gente que eu conheço que fica se resguardando, não sei para quê. A gente tem mais que gastar a nossa vida falando coisas que vão levar pessoas a um outro nível, né? A um outro nível de Verdade. conhecimento, de convivência melhor na família ou em qualquer outro assunto. Aquilo que Deus Verdade. vai fazer, você tem que fazer. Então, eu te agradeço, porque esse foi um pontapé inicial para mim. E eu vou ter que fazer agora. Agora eu estou comprometida, né? Eu tenho lives também, essas apresentações, e falando sobre tanto evangelismo, né? Como a identidade das crianças, né? Da minha também. Era a próxima pergunta. Na onde que as pessoas podem adquirir seus livros, né? Qual é o Conviva Bem,
né? São os livros infantis, os livros para adultos, né? Uma série de livros, né? Porque a Conce tem uma editora, e é escritora também, palestrante, né? Mas a pessoa se interessou de comprar seu livro, não onde é que ela pode te acionar? Elas têm o livro digital na Amazon, né? Se colocar lá, eu vou facilitar mais, porque esse é um dos meus problemas. Mas eu tenho eles na Amazon, tanto Meditar como o Conviva Bem, que é o livro dos pré-adolescentes, né? E os livros infantis, estão todos na Amazon. Agora, se alguém quer o livro, assim, o livro físico, tem que escrever para mim aí no direct. Eu quero livro. O livro, eles custam, esses aqui, eles custam R$ 40. Esse aqui, R$ 45, né? E esse aqui, também 40. Todos são, né? E aí você me manda um direct. Eu quero. E aí eu mando para você o Pix, você me manda seu endereço e esse livro chega lá na sua casa. Aquele que você quiser, o que você tiver interesse, né? Também que eu vá palestrar em alguma escola, alguma reunião de mulheres com filhos pré-adolescentes, crianças também. Você aí que está escutando, que está ouvindo essa live, você me convida e eu vou estar lá, tá bom? Para como você pode aplicar melhor esses livros. A minha página para seguir aí, o Instagram, é @oliveiraconce. Tá joia? Tá, joia. Muito obrigada. Foi um prazer absoluto. Sinta meu abraço, que é lá, ó, que a gente já viu pessoalmente, tá? Tá joia, E é uma querida. honra e um prazer ter você aqui, tá? Então, eu Beijo. tô